E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Rodrigo Bom. Oi, tudo bom? Cara, então, como que você se envolveu com a gastronomia? Você sempre, gostou dessa área? Como que foi isso? Então, Batista, eu comecei brincando, né, dentro de casa mesmo, vendo a minha mãe cozinhar, minha mãe sempre me mostrando como é que fazia, minha avó também, acompanhei ela muito. Aí, desde pequeno, você já ajudava, já fazia com elas. E como que surgiu a questão da cerveja artesanal na sua vida? Então, nós fomos fazer uma viagem, eu e a Lu, para o Rio de Janeiro, e lá a gente conheceu cerveja artesanal. Quanto que era isso? Isso era, acho que 2014, não é isso? No ano da Copa do Mundo. Ah, sim. Isso. E lá a gente conheceu, um amigo meu já tinha ido, já tinha tomado alguma cerveja, ele me contou, e a gente já tinha experimentado alguma coisa aqui, mas nada demais. Lá foi tipo assim, nós ficamos 10 dias bebendo cerveja, diferente. Legal. Então a gente, quando volta do Rio, a primeira coisa que vai fazer é procurar onde vende cerveja na região aqui. Daí a gente foi parar lá no Jardim Canadá, que hoje é o maior polo cervejeiro de Minas Gerais. Mas na época já estava um boom, né, muito grande, já era um lugar conhecido, tinha várias cervejarias e tal, já tinha eventos. E a gente conheceu lá a Taberna do Vale, então, e existia um pub lá bem alemão, bem legal. Um amigo meu, o Thiago, ele me chama para produzir cerveja em casa. Entendi. Então daí Você chegou, antes de fazer o curso, você chegou a produzir em casa? Então, antes de fazer o curso. E como que foi isso? Uma merda, né? Normalmente. Cara, então, tinha tudo para dar errado. Entendi. Qual que é o processo de fazer caseiro? É o mesmo processo da fábrica, porém a quantidade bem menor, reduzida, né? Mas o processo é o Isso se mesmo. torna mais difícil ou mais fácil? Ser reduzido? Mais difícil. Mais difícil ser reduzido. É mais difícil porque é tudo manual, né? Daí eu falei com ele que não, tal, ele falou, já comprei os equipamentos, a gente vai dividir. Cara, fodeu. Então aí chegou os equipamentos, a gente começou a fazer curso no YouTube, né? Curso assim, vendo os vídeos no YouTube como é que fazia e já começamos a fazer a primeira. Daí ela demora muito. A cerveja hoje ela demora 7 dias para fermentar. Demora... É o mesmo processo na fábrica e em casa? Ou... Mais ou menos isso. É parecido. Uma fermentação espontânea, né? A gente adiciona levedura no mosto, então é natural. Ele consome todo o açúcar, então não dá para você falar assim, é 7 dias, é 5 dias, é mais ou menos. Média. E ela matura mais ou menos uns 15 dias. Depois do 7? Depois do 7. Entendi. Então aí tem mais alguns processos, ela vai ficar pronta aí com 30 dias. Entendi. E a gente comprou um equipamento para produzir 20 litros. Já de cara. De cara. E aí você fez o curso depois disso? E ficou bom essa primeira? Ficou muito boa. Aí a gente a ideia não era vender, né? Sim, a ideia era pra fazer. Churrasco com os amigos, então a gente reunia todos os amigos e bebia. Entendi. E aí depois disso que você fez o curso? Aí depois disso, eu procurei a Taberna do Vale para fazer um curso. Porque eu vi que estava ficando legal, mas precisava estudar mais e conhecer. Mas nessa hora você ainda queria só a questão de caseiro para um amigo ou já pensou? Só de caseiro. Você queria melhorar mesmo no caseiro? Isso aí, só de caseiro. E chegando lá, o Felipe, lá em Jardim Canadá, né? O Felipe pegou e me indicou o Fábio Guimarães aqui. Entendi. Daí eu já tinha produção, eu peguei a cerveja que a gente tinha e levei pro Fábio conhecer. O que ele achou? Cara, ele gostou. Por incrível que pareça, ele gostou e ele perguntou, ele confirmou, é você mesmo que fez? Porque nem ele acreditava. Entendi. Eu falei, então eu acho que eu dei sorte. Sorte principiante rolou. Daí ele começou a me ensinar. Então ele já era um professor já. Ele fazia muito tempo e tal, ele já tinha técnicas, já tinha um padrão. Uns caminhos que você encurta. Usava um software já moderno, que ajuda muito na produção. E aí, depois que você fez esse curso, você continuou produzindo caseiramente. Quando que você decidiu vender? Então, a gente continuou produzindo caseiro bastante tempo. E eu trabalhava na Gerdau. Lá na Gerdau, os meus amigos ficavam sabendo, né? E queria.
Então chegava uma época que todo mundo queria experimentar, mas não tinha como. Como é que você ia fazer isso tanto, A produção era Você muito conseguia pequena. fazer só 20 litros, né? Isso aí. E daí a gente pegou e começou a vender algumas garrafas para pagar o custo. O custo de fazer. A ideia era essa, vamos fazer mais. E isso virou uma bola de neve. Porque os amigos da Gerdau queriam, os amigos aqui queriam. Daí a gente viu que, tem um negócio aí. Legal. E aí você abriu, aí você continuou vendo, você começou a vender para essa galera, você aumentou a produção antes de abrir a primeira loja? E isso foi muito rápido, né? Acho que em 3 meses, mais ou menos, nós aumentamos a produção. De 20 litros, a gente pulou para 100 litros. A gente teve um caminho ali muito rápido. Entendi. Aí vocês já abriram a primeira loja? Não. Aí a gente ficou nesse tempo produzindo caseiro ainda, né, e tal. A gente decidiu a participar de evento. Sim. Pra gente conhecer como é que seria o meio cervejeiro, né? Daí eu tive uma ideia de comprar uma Kombi. A Kombi veio antes da loja? Veio antes da loja. Entendi. Então nós fomos em BH procurar uma Kombi, compramos a Kombi lá, 2 amigos foi comigo, a Lu também foi, e escolhemos a Kombi lá, gostamos, trouxemos a Kombi, colocamos ela na garagem, agora vamos adesivar ela, vamos fazer ela virar um beer truck, né? Sim, e aí você já tinha um nome bom? E era com escrito diferente antes, né? Então, o nome bom é BAUM, né? Que era antes, né? Isso, ele veio de um grupo de amigos. Então a gente fazia alguns carnavais, tal, festa, e chamava, e criava um nome para isso, e virou Bão. Entendi. Aí eu falei, como era um negócio para amigo, nada como colocar Bão. Sim. Então a gente criou um rótulo caseirão lá e escreveu Bão nele. E quando a gente decidiu vender, a gente não tinha marca, não tinha rótulo, vai assim. Mesmo, né? Então foi meio tocando. Entendi. E aí vocês foram para eventos? Sim. Aí a gente adesivou a Kombi toda, um amigo nosso ajudou, lá de Congonhas, Ulisses. Eu mesmo furei a lateral dela para colocar as torneiras. É a que vocês têm até hoje? É a que a gente tem até hoje. Legal. E daí a gente falou, vamos participar de evento agora. Achou que era uma maravilha, né? E foi muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, porque a gente não tinha know-how, a gente não tinha conhecimento nenhum, né? Sim, mas o que você acha que foi difícil no evento, assim, de participar e tal? O que faltava, você acha? Que know-how faltava para vocês? Então, nesse começo, a gente não sabia como é que funcionava, era muito novo o meio cervejeiro ainda, essa questão de chopp no barril. Entendi. Então era muito difícil, o próprio barril, você conseguir o barril na época não era fácil, como transportar a cerveja, transferir a cerveja do tanque para o barril, porque não era um processo em fábrica. Então isso foi bem complexo. Porque era feito meio que para engarrafar. Isso aí. Não era feito para jogar num barril. Isso Entendi. Aí vocês fizeram os eventos. Começamos com o evento, aí nisso a gente pegou e teve nós tivemos um grupo de Facebook bem legal. Essa parte foi interessante, que a gente conheceu um grupo que se chamava Cervejeiros Caseiros de Minas Gerais. E eu entrei nesse grupo para trocar informação com a galera e tudo mais. E lá a gente ficou muito amigo nesse grupo, trocava ideia, trocava fornecedor e tal, e todo mundo caseiro. Legal. Tinha muita gente. Daí a gente marcou um encontro. Vamos fazer um encontro da galera para conhecer, né? O pessoal, cada um tomar uma cerveja do outro e tal. E um amigo lá de BH, o Fernando, ele falou, não, pode ser na minha casa. Ele mora em Santa Luzia. E aí daí a gente marcou a data e falou, vai ser lá. Chegamos lá, era num condomínio e tal, e passou só mais ou menos o nome da rua. Aí a gente parou, tem muito carro que deve ser aqui. Pegamos as garrafas, tudo que a gente levou, uma caixa de garrafa, e fomos entrando pro evento adentro. Chegou lá, a galera já sabia meu nome, é o Bão. Perguntou assim, falei, é eu mesmo. E já começamos, bebemos, tinha churrasco, música e tal, só amigos e tal. Foi muito legal. Então, mas ninguém se conhecia pessoalmente. Entendi. Era amigo de internet, né? Do digital, do mundo. No mundo real ainda ninguém se conhecia. É legal que gera experiências, né? E aí desse rolê de vocês fazerem eventos e tal, como que surgiu a loja?
Então, aí tem um passo antes ainda da loja, que desse grupo saiu algumas cervejarias. Então, uma delas convidou a gente a produzir junto com eles, na época. Então, a gente comprou um tanque e colocou nessa fábrica. Ah, entendi. Daí, a gente conseguiu pegar alguns eventos grandes. E esse tanque vocês conseguiam produzir quantos litros? 500 litros. Entendi. Por batelada, 500 litros. Então, num mês, como era um processo de fábrica, às vezes a gente conseguia, dependendo da cerveja, até 2 produções. Então, dava 1000 litros. Entendi. Então, era um negócio mais interessante, né? Começou a criar um empreendedorzinho ali, cutucando. Entendi. E você ainda trabalhando na Gerdau? Trabalhando na Gerdau. Você era o quê? Torneiro mecânico lá? Então, na Gerdau eu estava nessa parte de administrativa, né? Com gestão de pessoas, com gestão de processos e ajudando na mecânica também. Ah, entendi. Então, fazia as 2 funções lá. Eu já estava, nessa época, eu já estava de técnico 3 lá. Entendi. E aí você estava nesse rolê que você estava produzindo de 500 a 1000 litros por negócio. Isso aí. Nós começamos a pegar alguns eventos e o Ítalo de Ouro Branco me convidou para um evento que chamava Feijoada Premium. Então nós fomos participar lá na Fazenda Pé do Morro. Lá foi um dos primeiros eventos grandes que a gente participou aqui na região. Foi muito legal e nisso ele veio me perguntar o que eu achava do evento. Falei, acho que o evento ficou muito legal, mas você tinha que fazer um evento chamado Festival de Cerveja. Daí ele pegou e falou assim, não, esse nome tá bombado e tal. Ele conhece de evento, falei, beleza. Acabou o evento e tal, na segunda-feira ele me ligou e falou comigo assim, tem como você vir aqui em Ouro Branco? Aí cheguei em Ouro Branco, tava com mais um grupo de cervejeiros, ele falou assim, eu tô pensando no evento que você me falou de Festival de Cerveja. Qual que é o local que você acha? Eu falei, Lavras Novas. Na época era um diferencial. Com certeza. Hoje é um diferencial, mas atrás era mais. Daí ele topou a ideia, parece que ele alugou um sítio, alguma coisa assim, para fazer esse festival. Ele falou, eu preciso que você me ajude a trazer a cervejaria. Eu falei, ajudo, deixa comigo. Essa parte a gente consegue, tem muitos amigos que fazem cerveja. Ele começou a vender, e eu acho que nas primeiras semanas, no primeiro dia, não sei, as vendas já bateram o local que ele tinha de público. De público, entendi. Então ele teve que arrumar um espaço maior, já gostou do evento. Daí ele foi pro campo, que foi o primeiro festival de cerveja, e foi um sucesso. Vendeu quase, acho que todos os ingressos, foi uma loucura. E... Isso foi que ano? Você lembra? Foi 2015? Eu tenho quase certeza que foi 2015. Eu não lembro, mas eu acho que foi 2015. Só teve um probleminha que na metade do evento pra frente caiu um dilúvio, choveu, mas foi o punk. Ninguém parava em pé, você tem ideia. Choveu muito, nunca vi tanta chuva assim na Lavras Novas. Que isso. Mas foi legal. Daí o Ito criou o FCA, que foi o Festival de Cerveja Artesanal. Até mudou o nome depois pra Cultura e tal. Mas esse festival rolou várias vezes aqui em Lafayette, no Campo Meridional, aí rolou em outras cidades também, e a gente acompanhou o Ítalo. Então todo evento que tinha o FCA a gente ia. E outros também, em BH, a gente começou a fazer um evento em Macacos, aí a gente começou a fazer o Aproxima em BH, todo evento que tinha a gente ia. Tiradentes nós fomos. Então você estava vendendo só em festival e para amigos. Isso aí. Daí, nesse mesmo ano, abre duas lojas de cerveja aqui na Lafayette. E essas lojas abrem no mesmo dia praticamente, inaugura. Na Lafayette não tinha lugar que vendia cerveja artesanal e do nada abre 2. Então foi legal. E a gente começou também a vender para essas lojas. Entendi. Então ali começou o negócio, tipo assim, para montar uma loja. Porque o dono da loja teve que sair da loja, queria vender o ponto, um tempo depois. Daí ele nos ofereceu. Entendi. Aí eu falei com ele que eu não queria e tal, acabou que outra pessoa pegou, não foi eu. Entendi. E passou um tempo, essa pessoa teve que ir embora de Lafayette, aí eu peguei. Entendi. Era pra ser. E vocês ficaram quanto tempo nesse ponto? Lá na Manuel Martins, nós ficamos mais ou menos por volta de um ano e meio ali mais ou menos. E lá vocês estavam vendendo só cerveja? Ou você já começou a fazer hambúrguer? Então, a gente iniciou só com cerveja e passou um tempo
a gente começou a colocar espetinho e a gente foi testando o que o público queria, né? Porque a gente não tinha nada para comer. Não é possível, tem que tomar uma coisa, tem que beber e tal, tem que comer e tal. Aí a gente colocou o espetinho, foi legal, aí a gente foi mudando. Depois a gente criou um hambúrguer. Entendi. E você tava falando sobre os festivais que vocês fizeram, teve aquele festival no Salum. Esse foi um dos primeiros? Como é que foi? Eu tinha esquecido dele. Esse foi o primeiro festival. Esse foi o primeiro que vocês fizeram aqui. Quando a gente começou a fazer a cerveja junto com o Guimas, né, com a orientação dele e tudo mais, ele nos convidou para fazer uma festa de aniversário ou fazer um festival de cerveja e a gente topou a ideia. Então ele foi no Fernando do Salum na época, a gente conversou com o Fernando do Salum e o Fernando topou a ideia. Então a gente fez um mini festival de cerveja lá dentro do Salum. Entendi. Lá em 2015. E foi bem legal, cara. Era open bar só de garrafa. Então ele produziu acho que 1 ou 2 estilos e a gente produziu 1 ou 2 estilos. Aí nesse festival foi muito interessante porque a gente ficou com medo da galera não comprar a ideia e a gente divulgou e tal, fez um negócio legal, um convite e tal e vambora. Chegou, foi no domingo à tarde, lotou o negócio, foi sucesso, o público curtiu demais, a galera não conhecia muito na época até a gastronomia do Salum, que era uma gastronomia diferente, né, comida árabe. Então a gente fez um open food de comida árabe lá do Salum. Legal. Foi bem legal. E a gente, na época, contratou umas pessoas para tocar. A gente não tinha muita grana, então a gente chamou alguns conhecidos aqui que tocavam já na noite aqui na Lafayette. O 2E foi tocar. O Léo Japa estava começando na época. O Léo tocou com a gente lá. Foi bem legal. Mais alguém? Você lembra dessa época? Aí no meio disso... o Henrique Papatella chegou no evento e falei, pô, o Henrique Papatella tipo assim, é um cara foda, né? Scarcels é muito conhecido, mas ele estava muito no auge na época. Então foi um privilégio pra gente ele tá ali, ele gostava de cerveja já. E os meninos tocando e tal, a gente brigando com o Léo pro Léo ir buscar o violino no carro, o Léo não queria, tava com vergonha. E com muito custo ele buscou. Nisso o Henrique pegou e falou que se podia dar uma palhinha. Não, pode não. Tá de sacanagem. Cara, foi muito legal. Aí o Henrique sentou no meio da galera lá e começou a cantar. Legal. Aí tipo, virou um evento. Entendi. Massa. E aí você tava falando da loja, né, que vocês abriram e tal. E você falou que você fez o primeiro hambúrguer. E como é que foi o processo de criar esse primeiro hambúrguer? Então, eu sempre... Ele existe até hoje? Existe. Era muito tradicional, né? Eu sempre fiz em casa. Junto com a cerveja, a gente fazia, noite do hambúrguer, sei lá, noite da pizza. E fazia, né? Então a galera gostava. Lá na Bão, a gente criou um hambúrguer bem básico, que era pão, carne, queijo e bacon. Não tinha... como que chamava antigamente, né? Cheeseburger, X-Bacon, chama até hoje, né? Mas os clássicos. E ficou no cardápio, acho que 2 ou 3 hambúrgueres, se eu não estou enganado. E aí começou a vender, você viu que esse era o caminho. Mas o foco não era esse ainda. A gente estava vendendo legal, mas o foco era a cerveja. Tanto é quando a gente é convidado para montar na Tavares de Melo, eu fui para Tavares de Melo. Tavares de Melo é que é hoje, onde é hoje, ou não? Eu sei, eu sou péssimo nome de rua, por isso que eu perguntei. eu confundo a sua tudo. Eu fui para Tavares de Melo, fiquei lá na porta sentado para ver quantos carros passavam, quantas pessoas passavam, para ver se tinha condição de montar um negócio ali. Porque não passava ninguém ali. A rua era muito deserta. Sério? Não tinha movimento de nada. Mas onde era mais deserto, não? Mas a gente já tinha uma pracinha na frente e tal, ia aumentar o meu aluguel, ia aumentar outras coisas, né? Mais funcionários, né? Lá a gente era muito enxuto, né? Entendi, E antes de vocês mudarem, que vocês mudaram o nome, vocês ainda estavam no outro local. Sim, quando a gente... Por que você mudou o nome? Então, a gente não conseguiu registrar esse nome. Sério? Tem o registro de marcas e patentes, né? Esse registro... deu como uma duplicidade
com uma Beerbão, uma cervejaria grande. A gente achou que eles iam reclamar e tal, e não reclamaram. Daí uma cervejaria, se eu não estou enganado, foi a... Não lembro agora o nome. Só sei que era de fora, do sul, alguma coisa assim, fora da região nossa. E eles contestaram a marca. Porque eles tinham alguma cerveja ou alguma coisa? Eles tinham uma marca com essa cerveja. Nisso eu entrei em contato com o dono, ele pegou e falou, não tem interesse nenhum nisso. Foi a empresa de advogados. De advogados. A parte jurídica que falou que não... Querendo ganhar que entrou com o processo sem ele saber. Entendi. Aí ele nem me conhece, nada, só tinha conversado com ele, liguei pra ele e tal. Ele falou comigo assim, não, deixa que eu tiro pra você. Entendi. E ele tirou. Aí eu falei, então vai. Aí passou pouco tempo, demora muito pra registrar uma marca hoje no Brasil. Acho que é quase um ano. Então no finalzinho, quase dando um ano, a gente teve outro processo. Sério? De onde é isso? Aí foi loucura. Foi da... Como é que é o nome da cervejaria? Argentina? Eu não lembro. Mas aí, tipo assim, eles tinham também uma cerveja. Aí esse não teve jeito. Tá. Aí eu falei, deixa pra lá. E foi num momento meio pesado, que foi o momento do acidente e tal, eu tava no hospital e tal, então eu deixei pra lá. E aí você mudou o nome? Não, a gente meio que não tava produzindo mais, já tinha parado, porque eu tava acidentado, então eu deixei pra lá. Falei, não vou mexer com isso mais não. Não sabia como é que ia ser mais e tal, larguei pra lá. Aí depois de um tempo que a gente mudou o nome. Tá. E aí vocês mudaram justamente por causa desses problemas. Isso aí. E é engraçado, na teoria, eu imagino assim, eu ia pensar que esse nome teria mais problema do que o outro. Quando a gente trouxe o nome bom, né, a gente falou assim, então a gente vai continuar e tal, vamos ir pra mesma linha. Mas aí eu imagino... a gente puxou o Mineirês. Entendi. E você estava falando sobre o seu acidente, como que foi seu acidente? Foi pesado. A gente estava em BH, então a gente ia muitos finais de semana para Belo Horizonte e sempre para curtir um festival, ou para conhecer cervejarias novas, ou para trabalhar. E nesse a gente foi para conhecer um bar que tinha lançado e na volta a gente ia trazer alguns barris de chopp. Entendi. E acabou que a gente não conseguiu passar nesse local, não sei porque, se foi o cara que não tava e tal, a gente não trouxe os barris. E voltando de BH, a gente parou no Verde Mar, comprou algumas coisas para a loja, pra gente também, e pouco para frente, passou, sei lá, alguns quilômetros, um senhor dormiu no volante e foi na contramão. Nossa. Pegou a gente de frente. Aí a gente viu... Tava só Zelo? Tava eu e a Lu. A gente viu muito próximo o carro já, tentei tirar, mas já não deu certo. E aí, você ficou quanto tempo no hospital? Então, aí capotamos várias vezes e tal, nós fomos pro João 23. Eu morei lá 4 meses. Isso aí ficou na minha perna 4 anos. Loucura. 4 anos. Aí vocês foram pro João 23. Chegou no João 23... muito assustado, né? A gente não sabia o que estava acontecendo e eu não dormi hora nenhuma, não apaguei, fiquei acordado. Aí eu lembro que... pegou mais do seu lado do que do dela? Pegou mais do meu lado. Que tava vendo na contramão. Na hora que eu virei para jogar no barranco, você também. Pegou muito do meu lado. E eu lembro que o médico chamava Rodrigo também, e ele falou assim, vamos levar quem tá pior. Aí me pegou. Falei, cara, fudeu. Pegou eu e um senhor do outro carro. Entendi. Então nós fomos pra ambulância. E dentro da ambulância, conversando o tempo todo, né, com o médico e tal. E eu perguntei como é que o senhor tava e tal. E ele pegou e falou, eu nunca vi ninguém morrer com, sei lá, um inchaço no joelho, não. Mas o joelho dele tá solto. Entendi. Beleza. E chegou no João 23, não tinha nem maca pra gente. Eu sei, também, quando o dia que eu fui, também não tinha maca. Na verdade, assim, custou a ter maca, eu lembro disso, foi muito engraçado, porque custou a ter maca. Eu fiquei lá esperando e tal, aí conseguiram uma maca pra mim, beleza. Aí conseguiram uma maca normal, beleza. Aí a minha maca, ela sambava um pouquinho assim, sabe? E eu reclamei.
Porque eu não sabia que tava demorando a ter maca, depois que eu entendi, né? Aí o cara falou assim, velho, tem gente que nem tem maca. Aí beleza, chegou uma menina acidentada do lado, a minha maca, a maca dela não tinha tipo colchãozinho, assim, ela tava no ferro, sabe? Que isso? Aí eu falei assim, o bagulho tá tenso, assim, era igual essa sala, não sei se você lembra, se você chegou a ir operar direto, mas porque eu tinha operado em Lafayette, depois eu fui pra João 23. É uma sala igual zona de guerra, assim. Eu nunca Com ar tinha... congelado, tipo assim, nossa, essa é pesada. Eu nunca tinha ido lá. Primeira vez e espero que seja a última. Quero nem conhecer, mas... não tinha maca, né? Daí desceu o senhor e já voltou uma maca pra mim. Uhum. Aí eu perguntei, pô, mas não tinha maca? Onde que arrumou maca? Aí eles falaram o número lá, tipo 23 alguma coisa. E falou, ó, a gente tem que te contar, o senhor faleceu. Então o cara já estava morto, ele só não queria me contar. Ah, entendi. Porque, né, chega lá dentro, o médico tem que dar o atestado de óbito e tal. Então ele já tirou da maca, nem sei onde colocou ele. Entendi. E já trouxe a maca dele pra mim. Entendi. Então o senhor, tipo, na ambulância, ele já tava... Eu acho que sim. Uhum, entendi. Tudo E aí, o que sim. você teve? Então, aí nisso, me levou pra um lugar lá e acho que me colocou do lado da Lu. Já, ela tava lá já esperando, eu fiquei lá parado já. Eu tive uma fratura exposta aqui no cotovelo. Eu quebrei a bacia e eu quebrei os 2 tornozelos, 2 pés. Nossa. E ela? Ah, não teve alguns arranhões, Mas foi mais... mas pegou foi do seu lado. mais alguns hematomas e tal, mas foi... Essa menina, inclusive, que chegou do meu lado, foi muito, muito tensa. Eu fiquei um dia, assim, né? Dormi um dia. E foi engraçado porque eu dormi um dia lá, aí no dia seguinte a médica chega pra fazer a ronda, pra ver quem vai, tipo, operar e tudo mais. Ela olhou minha perna e falou assim, eu tenho que te operar agora. Eu falei, mas eu acabei de comer. Ela olhou minha perna assim e falou assim, sério? Ninguém me avisou, né? Deram comida, eu comi, né? Ela falou, tá bom, passou 2 horas, assim, se eu não te operar, você vai perder a perna. Foda-se, vambora. Tipo assim, aí eles me deram, foi a única vez que eu tomei geral. Tipo assim, todos eu tomei hack. Essa foi a única vez, eu operei umas 13 vezes, né? Na perna. E interessante o que você falou. Aconteceu comigo quase a mesma coisa. No João 23, queria amputar minha perna. Daí chamaram a minha irmã não deixou e tal. E a minha irmã sumiu, ela não conversava comigo, ela não ia lá a hora nenhuma. Falei, tem alguma coisa errada. Eles queriam amputar aqui? E ela não sabe mentir. Aí eu fui e perguntei pra ela. Aí com muito custo ela falou o que estava acontecendo e tal. Eu falei, mas a gente tem plano de saúde. Então pede pra mudar a gente de hospital. Pra gente ter uma outra opinião. Sim. Aí chegando no Semper, o médico já conversou comigo, já sabia de todo o caso, né, que eles pegam antes. Mas isso foi, tipo, eu tava nos anos 3, sei lá, 11 da noite, foi meio-dia no outro dia que a gente conseguiu essa transferência. E chegando lá, ele falou, brincou comigo, não, você não vai fazer cirurgia nenhuma agora não, faz só um raio-x ali e tal, tá de boa o seu caso. Bom, o trem era grave ali agora já não é mais grave, tá, beleza. Daí eu fiz alguns raios-x e ele tava enfaixando, eu lembro que ele tava enfaixando meu braço num consultório, ele já foi ver o raio-x no sistema, e já mandou uma moça parar e falou assim, bloco cirúrgico agora. Eu não entendi nada. Caraca. Tava de boa. E o problema era meu pé, no João 23. Só que o meu braço estava muito pior do que o pé. Do João 23. Lá eles não tinham enxergado isso. Entendi. Não sei porquê, se era o plantão, tava muito agarrado e tal. Daí ele falou a mesma coisa comigo, que você falou. Ele falou, ó, você comeu alguma coisa? Eu falei, eu comi agora no almoço, né? Ele falou, ó, se alguém te perguntar, fala que você não comeu nada. Daí eu fui pro bloco cirúrgico, fiz a primeira cirurgia, que foi no cotovelo, né? E, sei lá, 10 horas, 7 horas, não lembro. E eu volto pro quarto, na hora ele já tira tudo, o enfaixamento todo, e já manda fazer fisioterapia. Automático. Falei, mas aí, até minha irmã falou, mais rápido assim, falou, senão ele vai perder o braço. Não vai mexer mais. Muito louco, né? Eu fui proibido depois de um tempo a fazer fisioterapia, você acredita? Sério? No último ano, assim, era a minha última, assim, pra mim era a última chance. Porque eu fui no médico, fui em 2, o médico que eu tava, ele errou, ele tirou minha gaiola antes da hora. Minha perna ainda não tava boa, eu casei, assim, com a perna fodida. Aí depois eu fui lá de novo e ele me mandou pra outro cara que ele não queria mais me atender, porque ele sabe que ele errou e tudo mais. Aí eu fui em 2 caras muito bom,
Mas maluco. Maluco, cara. Você olhava assim pra ele, sabe assim, que é a pessoa meio que estuda muito, que é louca. Mas aí ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, olha, você pode usar a gaiola 20 anos e depois ter que amputar. Caraca. Aí eu falei, a última vez que eu vou tentar. Depois, se eu tipo assim, se a próxima coisa que eu fizer não der certo, porque foi muito assim, daqui 3 meses você tá andando, daqui 3 meses você tá bom. E não tava, sabe? Aí eu fui em outro médico e falou, realmente, aí eu vou colocar tipo uma haste, que eu vou colocar dentro da sua perna e tal. Eu falei, mas todo médico falou que vai infeccionar. Ele falou, vai. Só que o tempo que vai demorar pra infeccionar, sua perna vai curar muito mais rápido que na gaiola. Infeccionou, eu ponho a gaiola de novo e finalizo na gaiola. Aí deu certo. Tipo assim, da última vez. Mas legal. Eu tava bem assim, de tipo assim, de não fazer. E eu tava falando do negócio da menina eu acabei pulando, que a menina que tava do meu lado, ela tava desesperada, cadê meu namorado e tal, não sei o que. E foi um acidente na BR e ele morreu na hora. E ela não sabia, não podiam contar pra ela. Nossa. Foi muita história. Teve um cara também que ficou no mesmo quarto que eu, que ele perdeu a mão. E aí eles enfaixavam a mão dele como se ainda tivesse a mão. Não contavam pra ele. Aí toda vez que tinha que trocar o curativo, eles sedavam ele. Aí trocava o curativo, aí fazia, tipo assim, colocava um monte de gás e fazia como se ele ainda tivesse a mão. Porque como ele tinha muita coisa pra resolver, eles achavam, né, que, tipo assim, seria pior. Eu não sei se isso pode fazer, como é que é essa história, mas enfim, eles achavam que, tipo assim, isso poderia atrapalhar o resto do tratamento dele, sabe? Mas aí você operou a mão, começou a fazer o braço, começou a fazer fisioterapia. Eu operei o braço num dia. E no outro dia eu tinha que operar o pé, porque a situação do pé era pior. O foda é isso, né? Porque o meu caso, tipo assim, foi só a perna. Eu não cheguei a cair da moto. Eu tive que descer da moto. Tipo assim, bateu no caminhão, mas eu não caí, então era do joelho para baixo, entendeu? O meu caso foi porque você teve a bacia. Só não quebrei nada do lado direito, o resto eu quebrei tudo. Mas aí ele teve que chamar a minha família de novo para assinar um termo, né? Eu também tinha que assinar, para tomar a segunda anestesia geral. Porque de um dia para o outro não podia tomar e tal, mas falou, tem que fazer. Daí a gente assinou e nesse outro dia eu fiz a cirurgia no pé. Entendi. No tornozelo. Só que eu tinha que fazer no outro tornozelo também. Mas aí, e o bom, enquanto isso, estava parado, né? Como é que foi isso? Então, a gente estava na Manuel Martins ainda. Então a gente tinha um menino que trabalhava com a gente lá, o Cleidson, e a Lu, que teve que assumir, né? E depois que você voltou, né, passou o tempo, ela começou a crescer. Hoje você acha que a visão que você tem lá é mais um lugar que vende hambúrguer ou de cerveja? Cara, é complexo falar isso, porque a gente, até então, era uma cervejaria. Então, que a gente tem vários registros da marca, né, da Bão. Nosso registro da Bão, primeiro foi Bão Prêmio Beer, uma cervejaria. Sim. Aí depois, quando vem a Bão, a gente registra Bão Experience. Sim. Que é justamente mostrando a experiência entre a cerveja e o hambúrguer. Então, o nosso foco hoje é os dois. Eu tenho uma visão que a loja, vendo assim, é uma hamburgueria e a marca é uma cervejaria. Isso aí. Tipo assim, meio que o lugar me remete mais a uma hamburgueria, mas a marca em si, quando eu olho, mais a cervejaria. E agora você tá com um novo local. Isso aí. Como é que foi isso? Então, aí a gente já tava, né, fazendo alguns testes em casa, estudando um pouquinho e tal, e apareceu a oportunidade, e a gente montou a Gerard agora. Tá aí, o que é a Gerard? Então, a Gerard é uma pizzaria clássica italiana. Então, a gente usa técnicas napolitano para fazer a pizza, a gente usa farinha italiana, o molho italiano, o processo é do mesmo jeito que faz a pizza napolitana, né? A gente fermenta a massa no mínimo 24 horas, ela matura, né, junto nesse tempo. E, cara, tá sendo legal. Estamos curtindo a experiência. O público também curtiu, até foi mais rápido do que a gente imaginava.
Mas também é a experiência que você tem também, né? Tipo assim, é muito Muito diferente legal. do que você, como você começou fazendo hambúrguer, Isso aí. né? Pra quando você começou agora com essa... O hambúrguer foi, né, no susto, cabeçada né? também, né? No susto, Foi porque indo, né? a gente tinha um hambúrguer, o projeto do hambúrguer era crescer, só que nós fomos forçados pela pandemia, né? A ir no hambúrguer, senão a gente não ia. E como é que foi a pandemia pra você? Foi punk. Pra tudo, né? A gente estava em Porto Seguro, né? A gente estava em Porto Seguro e Canaporto. E voltando no aeroporto, a gente já viu que tinha alguma coisa errada. Porque você vai em Porto Seguro, você vai na televisão, você não Caguei tá fora. E no aeroporto a gente já viu que tinha alguma coisa errada. Já tinha muita gente usando máscara. E quando a gente chega aqui, a gente assusta. Vai fechar, vai abrir, vai aquele tumulto todo. E nisso, eu lembro que uma quarta-feira, eu acho, terça-feira, a gente conversando, a gente falou, vamos fechar a Bão e vamos organizar a casa, porque isso vai ficar alguns dias parado. Uns 40 dias. Cara, foi muito louco, porque nós fechamos na quarta, criamos o cardápio nessa quarta-feira, colocamos o cardápio da Bão no Ike-Fome. Mas assim, o cardápio da Bão, antes da pandemia, eram só os 3 hambúrgueres ainda? Sim. Isso eu não sabia. Achei que, tipo era assim... só... Porque, tipo assim, eu acho que também agora que a gente meio que... A pandemia em si, não o coronavírus, mas a pandemia meio que acabou, a gente perde meio que a noção do tempo também, né? Ficou muito difícil, né? Tipo assim, isso já era durante a pandemia. Eu achava que antes vocês já tinham a gama de... Não, a gente foi devagar. A gente tinha um projeto, né, de todo mês criar um hambúrguer novo, até chegar numa quantidade legal, mas nada de delivery. Entendi. Lá a loja foi projetada para ser uma cervejaria. Sim, Tanto é que metade da loja é uma câmara fria. Só que aí na quarta-feira a gente fecha, faz esse processo de colocar no online, né, colocar no aplicativo, e na quinta já sai uma ordem para fechar o comércio. Entendi. Então na hora que fechou a gente já estava no delivery. Já tinha entrado. Foi um dia antes, mas entramos. Mas já tava. Mas mesmo assim foi punk. Aí nisso a gente perdeu um funcionário. A gente teve que reorganizar a casa. Então eu fui pra chapa, voltei pra cozinha. Nessa época eu acho que o Luiz já era gerente, eu não sei. Acho que já era, a gente já tinha um gerente lá, que era o Luiz. E o Luiz não tinha muito o que fazer. Eu falei, vem pra chapa comigo. Né? E aí não tinha ninguém pegar pedido, falei assim, Lu. Vambora, né? Porque tudo fechado, não podia vender cerveja, então a gente tinha um estoque muito grande de cerveja e tivemos que entrar no delivery na raça. Mas, criou vocês no delivery, né? Caramba. Forçadamente, né? Foi muito difícil, porque a gente não sabia como é que fazia, né? Então a gente teve que aprender na marra. Tinha a hora que tava os 3 dentro da loja fazendo hambúrguer e depois tava os 3 entregando hambúrguer. Porque não tinha motoboy. Então a gente tinha um motoboy que a gente arrumou no susto e não dava conta. A quantidade de pessoas estavam Então a gente fechava as lojas. Mas no começo. Fechava a loja e todo mundo saía para fazer entrega, cada um num carro. Quando voltava os pedidos, aí tinha que voltar, abrir de novo, fazer de novo. E quando você voltou, né, a pandemia liberou, abri, aí você já tinha trocado de lugar, já estava aqui. Não, agora, quando a gente estava na pandemia, já era um lugar novo. Era. A gente abriu... Viu como que é a noção de tempo para mim? A gente abriu em outubro, aí fechou inaugurou em outubro e fechou em março. Eu lembro exatamente o dia que eu falei com a Bruna assim, vai fechar tudo. Ela falou, não vai. Nessa época não tinha nada, porque eu lembro que eu estava assistindo um jogo da NBA e... Aí ainda mais lá, né? Foi confirmado que um jogador tinha pegado. Até um idiota, porque ele era francês, sabe? Aí tava todos os microfones, assim, sabe? Da coletiva de imprensa. E ele tinha contrato com a família dele. E foi assim que ele pegou, na verdade. Não. E aí, ele brincou
na entrevista de pôr a mão em todos os microfones, porque eles não podiam, ele brincou de pôr a mão em todos os microfones. Não, ele, tipo assim, ele pediu desculpa disso muitas vezes depois, sabe? Então, assim, aí ele brincou disso e beleza. Aí ele foi o primeiro cara que pegou, aí logo em seguida pegou outro, aí eu falei, aí a NBA falou assim, tipo, não vai ter jogo. Eu falei, velho, o tanto que eles perdem, assim, o tanto de dinheiro que eles perdem por não ter um jogo, foram vários que foram cancelados. Eu falei assim, tipo, se eles pararam, tipo assim, muita coisa vai parar. E aí, pouco tempo depois, acho que foi 2 semanas depois, aqui começou a parar. Mas a gente né, sempre trabalhava com a possibilidade de ficar, tipo, 1 mês para agora, você falou, 40 dias. Não, ninguém. Eu lembro que a Bruna falava assim comigo, não. Elas desesperadas, será que até final de abril vai estar parada? Eu falei, vai mais. Ela falou, não vai. Eu falei, então tá bom. A gente também achava. E nisso a gente postergando. Cara, foi loucura. O ruim disso é que as pessoas não se prepararam para mais tempo, né? Tipo assim, não preparava que fosse estoque, que fosse o que for, né? O que for, a pessoa não se preparou para mais tempo, né? E nós sofremos muito, além do sofrimento, né? De você estar trancado em casa com o risco de pegar uma doença, sim, né? Claro. A família, os amigos, tudo mais. Você ainda tem o risco de estar trabalhando. Exatamente. Não, era difícil. A pandemia foi cruel em todos os sentidos. Assim, quando começa, aí depois a gente ficou pior ainda, aquele vai e volta. Isso aí foi. Pra gente muito foi mal uma coisa assustadora, porque hoje pode abrir. Só que aí tem que ter uma distância de 1 metro, 2 metros. Não. Aí descia, eu lembro um lugar, enchia. Eu lembro um lugar que eu liguei uma vez, ele falou assim, eu não vou abrir enquanto não puder abrir direito. Falei, então tá bom. Mas assim, e tipo assim, aí do nada também, né? Então, tipo, às vezes você não tava nem preparado pra abrir mesmo, e tipo assim, vai abrir. A ideia principal era não quebrar, né? Exatamente. Porque nessa época, acho que todo mundo teve que ter ajuda, igual a gente. Você tem que baixar um pouco o aluguel, aí você... Um funcionário... eu acho que é a hora, assim, que... É a hora das pessoas viverem em sociedade, né? E, tipo, se foi a hora, e a gente viu muita gente não sendo assim, hoje tem lugares que eu nem vou, sabe? Porque, tipo assim, não se importaram com isso, sabe? Então eu acho que foi uma época de realmente a gente viver em sociedade e, tipo, se importar com os outros, igual você falou, de lugares abaixarem o aluguel, das pessoas pensarem uma nas outras, né? Teve um monte de pau no cu que não fez isso, né? Mas, enfim, a gente também conheceu essas pessoas, então a gente também teve a oportunidade de saber que era um pau no cu e ter distância de certas pessoas. Então teve essa vantagem também. Mas aí a volta da Bom, e aí você inaugurou o Gerard agora, e quais são os planos futuros? Cara, a gente quer crescer a Bom um pouco mais, né? A gente hoje, graças a Deus, está muito satisfeito com a trajetória da Bom, com o nome que a Bom criou. Acho que a gente conseguiu mudar a cara da cidade, né? O jeito de produzir hambúrguer. A gente brinca, né, com alguns amigos que eles falam, a gente acabou pegando esse que hambúrguer artesanal ou hambúrguer em Lafayette tem antes da Bom e depois da Bom. Isso é verdade. Tem outras marcas, lógico, mas a gente foi pioneiro, né? Sim, então, com certeza. Isso é inegável. E, tipo assim, claro, hambúrguer você tem muita questão de gosto pessoal, né? Não, faz tipo parte. Assim, normal. Não tô falando nem... E eu acho também, tipo, eu sou super a favor da... Quanto mais gente estiver fazendo, melhor o cenário se torna. Sim, a gente adora. A concorrência é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Não te deixa ficar parado, né? Exatamente. E te ajuda. A gente hoje... tem alguns concorrentes que a gente pede ajuda o tempo todo. Como é que você está fazendo isso aqui? Agora mudou isso aqui. Exatamente. Daí, tipo assim, eu brinco assim que eu acho a concorrência de fato, assim, a coisa mais burra que existe. Essa concorrência que, tipo, um tá contra o outro, sabe? É a coisa mais burra que tem, até porque se você precisar de ajuda pra alguém, não vai ser pra mim, vai pedir. Eu não sei fazer hambúrguer, velho. Você vai pedir alguém da sua área. Aí se você é um babaca com todo mundo quer ser o concorrente, quem que vai te ajudar, sabe? Mas a gente teve uma escola muito legal, sabe? Tanto do hambúrguer quanto da cerveja. Quando a gente começou a fazer cerveja, então esse grupo que a gente reuniu lá em BH foi muito interessante. Porque... E tinha mais gente daqui? Não, tá. Só era eu. E teve vários encontros, não foi só o primeiro. Então esse encontro ficou rodando, então a gente ficou aprendendo, ficou uma escola. Isso é foda. Né? Agora, real, né? Não só de professor, de vivência também, né? Agora na época do hambúrguer, né, que a gente teve que crescer. Então a gente começou a ir muito para São Paulo para fazer curso lá, então fazer muitos cursos em São Paulo. Cara, é assustador o tanto que o pessoal lá é unido. Então a gente trouxe
essa cultura também. O interior tem um pouco mais de dificuldade de ser unido nisso, eu sinto isso um pouco em todas as áreas, mas depende da gente, sabe? Eu acho concorrência a maior burrice que existe, assim, essa ideia de concorrência um contra o outro, sabe? É muito idiota. E aí, olha, gente, o que chegou aí? Aí sim, olha aqui, ó. Não, eu vou te convidar mais vezes. Vou te convidar, todo mês eu vou te convidar. Isso é legal, né? Muito bom, mano, muito massa. Então, a gente vai comer aqui, depois a gente volta. A gente vai comer, depois a gente volta, né? Depois a gente conversa mais. E você tinha falado sobre aquela primeira vez que você foi produzir, que você conseguia produzir, acho que dentro do fim, talvez 1000 litros, né? Como que é hoje a fábrica? Como que vocês estão hoje? Então, a gente optou por continuar na produção cigana, que é o nome, né, que criaram para esse tipo de produção. A gente não tem fábrica própria. Então, a gente aluga a fábrica de terceiros. Então, a gente tem alguns parceiros nesse meio do caminho que a gente fez, né, durante essa trajetória. E a gente produz, já produziu em Sete Lagoas, hoje a gente produz lá de vez em quando ainda. A gente tem produção, já teve produção em Moeda, então tem a fábrica do amigo nosso em Moeda. A gente, então, acaba alugando essas fábricas, né? Entendi. E cada vez mais a gente tenta ficar mais próximo de casa, para ter que viajar menos, né? Porque é muito trabalhoso, muito tempo e muito pesado, né? Barril é pesado, né? Sim. E que, tipo assim, quando você tem, por exemplo, tá tendo uma produção, quantas vezes você tem que ir lá? Igual você falou, demora um mês mais ou menos para ficar pronto. Então, aí depende muito da fábrica. Essa fábrica de Sete Lagoas... Pega um exemplo para mim, igual essa daí. Essa fábrica de Sete Lagoas, ela tem alguns funcionários que os caras ficam praticamente todo dia... Você aluga também o funcionário, né? Isso. Ele conversa com você todo dia. Entendi. Então você vai e produz, aí o tempo de fermentação, ele fica medindo o pH da cerveja, medindo qual a densidade, e ele te manda isso todo dia. Legal. Alguma coisa saiu errado, você tem que ir. Você tem que ir. Mas a maturação, ele vai te mandando. Entendi. Então, praticamente, você vai 2 a 3 vezes. E hoje, vocês, considerando esse lugar, vocês conseguem produzir praticamente tanto que vocês quiserem, né? Porque você consegue alugar e... Então, hoje a gente continua com um tanque ainda, o mesmo tanque. Ah, a gente continua com ele. E quando o Álvaro montou a Valnut, o Álvaro me convidou para produzir aqui. Aí a gente falou, tá muito cedo, vamos esperar um pouco. Aí a gente produziu com ele, no tanque dele. E passou algum tempo, a gente trouxe o tanque. Então eu tirei o tanque lá da fábrica que eu estava em Moeda, né, e trouxe para cá. Então hoje a gente está concentrando a maior parte da produção nossa. E hoje quantos tipos vocês têm de cerveja? Então, desde quando a gente começou, a primeira receita, a segunda, a gente mantém e vai melhorando ela. Sim. Né? E a vantagem de você ser cigano é justamente isso. Você pode criar várias marcas, vários estilos, né? A cerveja artesanal é o seguinte, ela divide por regiões, então a gente tem a região inglesa produz esse tipo de cerveja, a região da Bélgica produz esse tipo de cerveja, então é características. Entendi. E começa, a gente brinca que é famílias, né? A família inglesa, a família belga, e cara, hoje eu não sei te falar a quantidade que a gente tem. Porque a gente vai revezando elas. Entendi. E como a gente hoje produz em várias fábricas, então a gente tem que ter vários registros, né? Porque para comercializar a cerveja, você tem que ter registro no mapa. Entendi. Então eu registro a minha marca no mapa, que é a marca da cerveja, e a cervejaria tem que ter o registro dela, né? Para comercializar. Então, a gente tem hoje uma American IPA, a gente tem Session IPA, a gente tem a Summer Ale, que é a mais famosa nossa. Essa aqui é a verde? Não, a verde a gente faz pro St. Patrick's Day. Tá, sim. A Summer é a mais famosa. Agora a gente lançou a Summer em lata. Quando a Gerard foi lançada, né, ela não foi lançada ainda, mas vai ser, né? Entendi. Porque a gente... Pô, vamos lançar semana que vem, vamos abrir só o Soft Open. E o Soft Open ficou 2 meses já. Entendi. Entendi. A ideia ali era a mesma coisa, né? Um grupinho de amigos e tal, vamos comer uma pizza e tal. E virou. E virou, entendi. Mas a Summer a gente lançou ela na Gerard. A gente colocou em lata pela primeira vez.
E hoje ela só vende lá pra testar e tudo mais, mas tá bem legal, o feedback da galera tá muito legal, a gente vai ter que colocar em outros lugares. E, cara, pra mim foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte mais vezes. Fechou? Um prazer nosso, muito obrigado pelo convite. Trouxe um presentinho pra você. Ai, sim, hein? Não, eu já comi aqui. Eu vou ganhar meias. Não, que da hora, mano. Muito obrigado, cara. Não, que foda, mano. Eu acho a marca muito da hora, velho. Sério, eu acho muito foda. Porque consegue ser um bagulho mineiro sem ser brega. Sem ser, tipo, só por ser, sacou? Eu acho muito da hora, mano. Muito obrigado, mano. Valeu. Tamo junto.